Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Acalme o seu coração e permita que Deus renove sua fé e te encha de paz. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos espalhar essa corrente de oração. Você já chegou a acreditar que a sua situação financeira era definitiva? Que o endividamento, a escassez, o trabalho que não rende o suficiente faziam parte de uma história que simplesmente não tinha como ser reescrita? Que as gerações anteriores haviam vivido assim, que você estava vivendo assim e que provavelmente continuaria sendo assim? Essa crença é uma das mais silenciosas e mais destrutivas que existem, porque ela não aparece como desespero agudo, aparece como resignação, como um fundo de conformismo que vai tomando conta devagar, até que você para de orar por transformação, porque no fundo não acredita mais que ela é possível para você. Para outros talvez, para você não. Mas a palavra de Deus não admite essa conclusão. E é exatamente essa palavra que precisamos ouvir hoje, porque Deus pode mudar a sua história financeira. Não como promessa genérica que qualquer um faz, como realidade bíblica documentada, com nome, com circunstância, com um Deus que entrou em situações de escassez absoluta e as transformou de dentro para fora. Respire. Afaste por um momento o peso do que você deve e do que não tem. Porque o Deus que tem algo a dizer sobre a sua história financeira é maior do que qualquer número que esteja na sua conta hoje. Senhor Deus, Pai cujos recursos são infinitos e cuja generosidade nunca se esgota, pedimos que o Teu Espírito Santo abra o entendimento e a fé de cada pessoa que nos ouve agora. Que esta palavra chegue como semente em terra que estava seca e que brote em esperança real, fundamentada na Tua palavra e não nas circunstâncias. Em nome de Jesus Cristo, que transformou água em vinho e multiplicou pão no deserto. Amém. Vamos entrar juntos no livro de 1 Reis, capítulo 17. Um dos episódios mais tocantes de toda a narrativa profética da Bíblia. Israel estava em seca, não havia chuva, as fontes secavam, a comida diminuía, e Deus mandou o profeta Elias a uma cidade chamada Sarepta, onde lhe disse: ordenei a uma viúva que te alimente lá. Imagine Elias chegando à cidade e encontrando uma mulher recolhendo gravetos. Ele a chamou e pediu água. Ela foi buscá-la. Então, ele pediu também um pedaço de pão. E a mulher disse algo que atravessa o texto com toda a força da realidade mais crua que se pode imaginar. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão algum. Tenho somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E estou ajuntando 2 gravetos para ir preparar isso para mim e para meu filho, para que o comamos e depois morramos. Ela não estava exagerando. Estava descrevendo com precisão clínica o que havia, o suficiente para uma última refeição. Depois disso, o fim. Não havia plano B. Não havia reserva escondida. Não havia parente que pudesse ajudar. Havia uma mãe, um filho e o suficiente para uma última refeição antes de morrer de fome. E Elias disse algo que é humanamente absurdo, mas espiritualmente preciso. Não temas. Vai fazer como disseste. Mas primeiro, faze para mim um pequeno bolo e traz-mo. Depois, farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, nem o azeite do jarro faltará, até ao dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Primeiro, faze para mim. Deus pediu a ela que honrasse a palavra antes de ver o resultado, que agisse com base no que havia sido dito, não no que podia ser calculado, que colocasse em movimento a fé antes da provisão aparecer. E ela foi, e fez, e a farinha não se acabou, e o azeite não faltou, por dias, depois por semanas, depois por meses.
até que a chuva voltou. O que havia sido decretado como última refeição se tornou provisão contínua. O que seria o fim da história se tornou o começo de outro capítulo que ela não havia imaginado quando recolhia gravetos naquela manhã. E agora, essa história precisa encontrar a sua. Qual é a sua panela de farinha? O que existe na sua mão agora, mesmo que pareça pouco demais para mudar qualquer coisa? Um salário que não cobre as dívidas. Uma habilidade que ainda não foi transformada em renda. Uma oportunidade que parece pequena demais para fazer diferença. Deus não começou a história da viúva com abundância. Começou com um punhado de farinha e uma instrução para obedecer. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, traz uma das promessas mais diretas que Deus fez sobre a relação entre honrá-lo com os recursos e receber provisão. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É o único lugar em toda a Bíblia em que Deus desafia o ser humano a prová-lo, não para manipulá-lo, mas porque Ele sabe que o coração que honra a Deus com o que tem está posicionado para receber o que ainda não tem. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, é o alicerce teológico de tudo. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza. A força que produz resultado vem de Deus. Isso não exclui o trabalho, a diligência, o planejamento, mas os posiciona dentro de um contexto maior. Você não trabalha sozinho. Você trabalha com a força que Deus dá. E quando Ele é reconhecido como a fonte, as portas que o esforço humano sozinho não abre, começam a se mover. O processo de Deus na vida financeira raramente é instantâneo. A farinha da viúva não apareceu numa panela cheia de uma vez. Ela foi reposta dia a dia, na medida da necessidade de cada dia. Isso é importante para entender como Deus opera. Ele não costuma depositar tudo de uma vez no seu colo e dizer: resolvi. Ele caminha com você, dia a dia, provisão a provisão, ensinando fidelidade no processo. Porque o que Ele quer formar não é apenas uma conta bancária diferente. É um coração diferente. Um coração que sabe que a fonte é Ele, independente do volume que estiver na panela. O silêncio de Deus durante uma crise financeira pode ser o período mais difícil de suportar. Você ora, você honra, você age com fidelidade e os números continuam pesados. Mas a seca em Israel durou mais de um ano. A farinha da viúva foi reposta em silêncio, sem cerimônia, sem anjo anunciando. A provisão de Deus muitas vezes opera no invisível antes de aparecer no visível. Continue, porque o que Deus começou na sua vida financeira não está abandonado. Está sendo construído em camadas que você ainda não consegue ver completamente. Chegamos ao momento de declarar a fé que posiciona o coração para receber o que Deus tem preparado. Com a mão sobre o peito, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora, como filhos que dependem do pão de cada dia de um Pai que nunca faltou, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nos voltamos para Maria,
que administrou a vida com simplicidade e confiou na providência de um Deus que nunca deixou faltar o essencial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A viúva de Sarepta foi buscar água para um estranho quando estava prestes a preparar a última refeição da sua vida. E esse ato de fé, que parecia sem sentido, foi o ponto de virada da sua história financeira. Deus não mudou a situação antes do ato, mudou depois. Qual é o ato de fé que você ainda não deu? Qual é a obediência que você está adiando, esperando ver o resultado primeiro? A viúva não viu a farinha aparecer antes de ir assar o pão. Ela viu depois. E a história que havia sido decretada como encerrada naquela manhã foi reescrita pelo Deus que nunca chega tarde. Se esta mensagem trouxe esperança para o que estava pesando na sua vida financeira, compartilhe com alguém que também está na iminência de desistir de acreditar que Deus pode mudar a sua história. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Amanhã haverá mais uma palavra preparada com oração para acompanhar a sua caminhada. Que o Deus que repôs a farinha da viúva dia a dia reponha também o que falta na sua vida. Que Ele mude a sua história financeira da forma que só Ele pode fazer. E que cada dia de fidelidade sua seja um dia a mais de provisão que você ainda não consegue ver, mas que já está sendo preparada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.